Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, Mário Flávio está chegando novamente, né? Ele permanece lá nas óticas Asa Branca, que está fazendo o programa de hoje direto das óticas Asa Branca, e ele está acompanhado Mário Flávio. Mário Flávio. Isso mesmo, com o aniversariante do dia, professor Marco Aurélio, que já chegou por aqui. Professor, bem-vindo, parabéns pelo aniversário. Muito obrigado, Mário. Bom dia a todos da rádio, bom dia ao pessoal do Manhã Cidade aqui também, da Ótica Asa Branca. Muito obrigado, né, pelo aniversário meu hoje. Muita gente mandou mensagem aí, Renata leu. Um abraço para todo mundo, em especial Hélio Albuquerque, que eu vi na hora que ele mandou a mensagem aí para mim. Agradeço, Hélio. Esse professor é muita resenha. Vocês lembram que Silvio Santos colocava o microfone, né, aqui na lapela? E ele tá com o rádio pendurado atrás da camisa dele aqui no retorno. Eita, resenha. Professor, vamos começar com o factual, né? O momento do dia. A governadora Raquel Lira enfrentando o primeiro protesto da gestão dela. Tem um bloco de professores que tá lá agora na frente do Palácio do Campo das Princesas. Eles que são organizados aí pelo Sintep, né? Inclusive vou mandar uma foto aí para a Experiência Rádio Cidade. São professores concursados que não foram chamados ainda pela gestão estadual. E aí, né, agora protesto lá do Sintep, professor. Porque o poder sempre chama muita atenção. E tem uma frase que diz assim: rapadura, ela é doce, mas não é mole não, né? Isso não é um problema que Raquel constituiu, ao contrário, é um problema que vem da gestão anterior. O PSB fez o concurso, não chamou, enfim, e agora, claro, como ela é a governadora, ela vai ter que receber essas demandas e as críticas, e isso é uma constante, Mário. Não vai ser só essa categoria, outras também. Agora, a questão é como ela vai lidar com o protesto, né? Se ela vai recebê-los, se vai explicar como é que está a situação, porque para atender também de uma hora para outra vai ser difícil. Ela ainda está provavelmente mapeando o governo, entendendo a administração, mas daí para o diante, Mário, vai ser protesto de vez em quando, sim, isso vai ocorrer muito. Olha, para que o ouvinte entenda, né, esse concurso foi de 2022, né, são 2.900 vagas homologadas, assim como pela criação de novas vagas para o cadastro de reserva. Visto que a rede estadual de ensino trabalha com cerca de 17 mil professores em regime de contrato temporário. O protesto é organizado pela Comissão dos Aprovados no concurso 2022, tem o apoio do Sintep. E os raquelzistas aqui de Caruaru precisam se acostumar, né, professor? Porque aqui foram 5 anos e meio sem oposição de nada. Agora é outro nível, né? Sem dúvida, até porque você está lidando com 185 municípios, 8 a 9 milhões de habitantes, né? E obviamente um poder maior. E, consequentemente, vai ter mais oposição, Mário. Aliás, a oposição vai ser obviamente, dos políticos. A Assembleia vai ter oposicionistas, mas não só lá. A sociedade civil, vez ou outra, vai puxar suas demandas, reivindicar suas demandas e, obviamente, vai criticar, né, os ocupantes do palácio atual, né? E aí isso é da democracia, Mário. Vai ocorrer, é normal. Agora a questão é o quanto de diálogo e de desarme ela pode fazer em algumas dessas demandas, Mário. Dependendo de como ela atenda, ela pode desarmar, em certa medida, algumas dessas questões, trazendo elas para uma situação mais acolhedora, de maior proximidade. Vamos ver, vamos aguardar como é que vai ser o tratamento dela com os manifestantes. Vamos lá, professor. Ontem nós tivemos mais uma queda de braço entre o governo Raquel e o governo Paulo Câmara. O governo Raquel ontem apresentou aí um relatório dizendo que o governo anterior deixou um déficit. E aí seriam mais ou menos 330 milhões que estariam comprometidos para a Raquel iniciar o governo. Sileno Guedes ontem rebateu com uma nota dura e comparou como o pai de Raquel deixou o governo quando ele foi governador. E segundo a nota do PSB, João Lira deixou o governo bem pior do que Paulo Câmara agora e criticou aí o relatório apresentado pela gestão de Raquel Lira. Pelo jeito, essa queda de braço entre Raquel e o PSB vai ser uma tônica a ele, né?
E é interessante, Mário, porque, veja, a figura pessoal do Paulo Câmara já não está mais na política, no sentido que ele se desfiliou, né? Não está na política partidária. E, mesmo assim, as figuras centrais do governo dele dentro do PSB vão continuar nessa narrativa de buscar o confronto ou a exposição de determinadas situações do governo Raquel, justamente por quê? Porque estão pensando mais à frente, né? Obviamente, alguns nomes não vão entrar nisso ainda. João Campos não entra ainda, Mário. Na minha opinião, o João Campos, obviamente, não vai querer uma briga agora, nesse momento. Mas o PSB está preparando ali, né, nesse momento, a partir de Sileno Guedes e outras figuras, o confronto com o governo. Na Assembleia, isso ainda vai demorar um pouco, mas é a segunda etapa. A terceira e provável etapa é a eleição de 2024 em Recife, onde o João Campos vai tentar a renovação do mandato, e, obviamente, a disputa de 2026, Mário. É o seguinte: na política, o tempo de eleições e de disputas nunca termina. Amanhã tem eleição da Assembleia. Álvaro Porto será conduzido por aclamação, presidente da Assembleia. Aqui é prego batido, ponta virada. Eleição da Câmara Federal, o Arthur Lira vai ser reeleito. A grande questão é a eleição do Senado. Um bate-chapa pesado entre o atual presidente Rodrigo Pacheco e o candidato de Bolsonaro, né, que é o Marinho. Ontem, inclusive, a Michele Bolsonaro comandou uma reunião, né, com os deputados e senadores do PL. Inclusive, Bolsonaro participou lá dos Estados Unidos e soltou mais uma das frases que Bolsonaro adora soltar. O que eu fiz, o meu legado é imorrível e se junta ao imbrochável. Bolsonaro participou ontem. Essa eleição do Senado, professor, eu estava olhando no Twitter agora, a Damares Alves bastante confiante, né, a senadora Damares, né, que vai virar senadora a partir de amanhã, bastante confiante na eleição do Marinho. Será que o Rodrigo Pacheco leva ou a gente pode ter uma surpresa amanhã e o Rogério Marinho ganhar essa eleição? Olha, você colocou bem, Mário. É a única eleição que a gente tem algum grau de dúvida, porque a disputa é mais real do que em qualquer outra. Na Assembleia Legislativa nem mais haverá. E na Câmara dos Deputados, Arthur Lira tranquilamente se reelege. Mas no Senado, realmente, a disputa é grave, é importante. Ainda que Rodrigo Pacheco seja o favorito, sempre há espaço, Mário, para traições, para aquelas questões de costuras de última hora. Embora Rodrigo é muito experiente e, consequentemente, ele tem a vantagem. Tem a vantagem, sim. Mas o tamanho do bolsonarismo na casa não é pequeno. Lembra que Mourão está lá, Sérgio Moro está lá, Damares Alves está lá. Então, assim, só para dar alguns nomes proeminentes que vão votar com o Marinho. Consequentemente, vai ser uma disputa interessante. E o favorito ainda é o Rodrigo Pacheco, mas ainda que perca, o número de votos importa, Mário. Se chegar ali a 28, 30, lembre-se que a casa tem 81, 27 já é um terço. Se ele passar de um terço, significa que teremos, por exemplo, CPIs com muita tranquilidade. CPI se abre CPI com um terço do Senado. Então, se Rogério Marinho tiver mais de um terço dos votos, o governo Lula sabe que vai ter muito mais dificuldade no Senado, tanto quanto o próprio Bolsonaro teve durante o mandato dele. E uma coisa curiosa, né, professor? A gente está hoje no dia 31 de janeiro, já tem 2 pedidos de impeachment contra o presidente Lula. E que para serem avaliados, Mário, pelos próximos presidentes, né? O próximo presidente da Câmara, porque lembre-se que, apesar de protocolado agora em janeiro, vai ser analisado pela Câmara que começa amanhã, dia 1 de fevereiro. Né? A minha dúvida é só uma. Será que Lula terá mais pedido de impeachment do que Bolsonaro? Bolsonaro teve mais de 100, quase 200, Mário. E aí, será? Minha aposta é só essa, minha preocupação não, é minha dúvida. Mas que assim, vamos passar de 100 ao longo do mandato, é certeza. É verdade, já temos 2 só em janeiro, ainda tem 4 anos aí pela frente. Renato, tem alguma mensagem aí no WhatsApp Cidade? Vamos rodar o WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Por enquanto, ainda nenhuma dúvida sobre a política, Mário Flávio, mas o Almir do Riachão está dizendo aqui que está acompanhando atentamente a sua análise com o Marco Aurélio, tá certo? E o seu fã aqui, o Genildo,
tá perguntando quanto foi o jogo de ontem, por favor, Mário Flávio. 0-0, Náutico e Porto. O Gilvan tá lembrando aqui também que hoje é o dia do mágico. Eita, saudades do Mr. M. Que foi um tropeço na vida dos mágicos. É o Gilvan Mendes. Tem um Mário Tem um aí no Mário conhece o estúdio aí. Mr. N. Eu conheço o Mr. N. Né? Do Mas Náutico. tem um aí no estúdio que ele tem uma especialidade em esconder algumas coisas aí quando ele faz mágicas. Oxe. 10 horas e 22 minutos, vamos pro intervalo. Mário, Marco Aurélio já vai vir pra cá, né? Porque 11 horas tinha cidade entrevista, né? Isso mesmo. Eu ainda tenho uma entrada aqui, né? Tem, Nas sim, Óticas senhor. Asa Branca. Isso, na próxima. Inclusive tá? tem pergunta aqui sobre Proteção. tipos de lentes. Isso, exatamente. Proteção. A gente vai falar sobre E isso. pergunta no aí se próximo o Júnior vai desenrolar os óculos pra fazer sorteio que os ouvintes estão pedindo, viu? bloco. Ele tá com aquela simpatia dele aqui do lado. No próximo bloco a gente faz o sorteio também de um par de ingressos para os cinemas de Caruaru. Vamos pro intervalo, daqui a